Eu queria convidar a amada igreja, os irmãos e as irmãs a ficarem de pé em reverência à palavra de Deus, que é santa, que é boa, que é agradável, que é perfeita, que é inerrante, que nunca falha. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Vamos ler ali a partir do capítulo de número 5, vamos ler a partir do versículo 21, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus. E depois que gerou Matusalém 300 anos, andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Te convido a ir um pouquinho mais à frente, meu irmão e minha irmã, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8, Gênesis 6, 8, diz assim a palavra do nosso Deus: Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, ou em algumas traduções, encontrou favor diante do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Amém? Os irmãos e as irmãs podem se assentar, por favor. Eu convido a orar comigo neste momento. Santo eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, pelas falhas que cometemos, que temos cometido, ó Deus. Pai, Senhor Deus, neste momento eu entrego a Ti toda a glória, Senhor. Pai, Senhor Deus, a glória não é do homem, a glória é Sua. Não queremos glórias. Pai, Senhor Deus, a glória é Tua, Senhor Deus. E eu Te entrego toda a glória neste momento. Toda a glória, toda a honra é para Ti, Senhor. Exaltado seja o Senhor em nosso meio, glorificado seja o Senhor. Pai bendito, neste momento, Senhor Deus, pelo poder do nome do Teu Filho amado Jesus, eu ordeno que toda a voz do inimigo caia, Senhor Deus, se cale, que a voz do diabo venha se calar sobre os nossos ouvidos e nossas vidas. Pai, eu repreendo a voz do inimigo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Pai bendito, eu também, Pai, te peço que repreendas a voz do meu eu, que cale o meu eu, para que a Sua palavra venha sobre nós com ouvidos espirituais despertos, para compreender a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, traz uma palavra rema aos nossos ouvidos esta noite, Deus. Traz uma palavra rema aos nossos corações, Senhor Deus. Fala conosco, fica conosco, Pai, porque nós viemos aqui para Te buscar e Te ouvir, Senhor. Assim nós Te pedimos, ó Deus, e nós já Te damos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Enoque foi um homem que a palavra diz que andou com Deus. Enoque é uma figura um tanto polêmica na palavra do Senhor.
Há poucos relatos sobre ele na Bíblia, algumas passagens, mas nada muito aprofundada, mas com certeza a palavra fala e revela daquilo que nós precisamos saber. Seu nome significa dedicado, consagrado, isso significa Enoque. A palavra diz em Hebreus 11, 5, que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o levara, Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Enoque não viu a morte. Enoque não viu o último inimigo do homem, porque todo homem tem um último inimigo, e este último inimigo chama morte. Todo homem um dia passará por isso, mas a palavra diz que Enoque não viu o último inimigo do homem. A palavra de Deus que diz que naquele dia, no dia do Senhor, a palavra diz que os últimos inimigos do homem serão derrotados. Na verdade, eles já estão derrotados pelo poder da palavra de Deus. A morte, Satanás. Enoque não viu a morte, o último inimigo do homem. Judas 1, 14 a 16, vai falar que Enoque, ele foi o sétimo a partir de Adão, e diz que ele profetizou acerca daquela geração a qual ele viveu. Diz que ele falou, assim está descrito no livro de Judas: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os seus atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque foi o sétimo depois de Adão, daquela geração logo após a morte de Abel. 1 Crônicas 1 vai nos passar um pouquinho sobre essa genealogia. Vai falar Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, e logo em seguida Matusalém, Lameque e Noé. Enoque também aparece na genealogia de Cristo. Ele é citado também na genealogia de Cristo. Não sei se todos estão lembrados das genealogias de Cristo que estão no Novo Testamento. A no livro de Mateus e a do livro de Lucas. Do livro de Mateus, a genealogia desde Abraão e mostrando a realeza de Cristo, que o Senhor Jesus é rei. Em Lucas, lá no capítulo de número 3, vai mostrar algo diferente. Vai mostrar o Jesus, filho do homem. O filho do homem. E Enoque aparece nessa genealogia de Jesus em Lucas 3. Essa genealogia que vai até Adão, o primeiro homem. Enoque era bisavô de Noé. Nós lemos sobre Noé também no capítulo de número 6 aqui de Gênesis. Noé era bisneto de Enoque. E algo me chama a atenção nessas duas passagens que nós lemos. Que Enoque e o que Noé tinham em comum. Muitas coisas além do parentesco. A primeira coisa que eles tinham em comum, se a gente for no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5, vai falar que Noé viveu numa época em que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Diz lá em Gênesis 6, que a época em que Noé viveu, a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Essa era a época em que Noé, e também esse mesmo fato ocorreu
durante a época em que seu bisavô Enoque viveu. Era uma época, eram dias maus, homens maus. Tanto que o livro de Judas fala sobre Enoque, um homem que chegou a profetizar sobre o juízo de Deus nos seus dias. Ou seja, Enoque era um profeta do seu tempo. Eu não sei se essa passagem que fala que se a terra se encheu-se de violência, que a maldade do homem se multiplicou, se ela te lembra alguma época, se ela te faz lembrar alguma estação, se ela te faz lembrar algum tempo. Eu sei que quando eu leio isso na Bíblia, por alguma razão, eu vejo o meu tempo incluído nisso. Porque nós vivemos dias em que a violência está se multiplicando. Nós vivemos dias em que a terra está corrompida. Enoque e Noé viveram nesta época, com algumas coisas muito parecidas com o nosso tempo. Mas a palavra também fala que esses dois homens, bisavô e bisneto, eles tinham algo em comum. E aí eu quero ouvir de vocês o que nós lemos que eles tinham em comum. O que Enoque e Noé tinham em comum? Enoque e Noé andaram com Deus. Enoque e Noé andaram com Deus. Bisavô e bisneto andaram com Deus. Isso me traz um alerta. Eu não vou deixar passar esse alerta. Se você quer que seus filhos, se você quer que suas filhas, se você quer que seu neto, se você quer que suas netas, quiçá, de repente, chegaremos lá, seus bisnetos e suas bisnetas andem com Deus, comece por você. Comece por nós. O fato é que os dois andaram com Deus e eu não acredito muito em coincidências. Com certeza, o mesmo testemunho de Enoque que agradou a Deus tocou o coração de gerações na sua família. Você quer que seus filhos e filhas andem com Deus também. Andem com Ele também. Enoque e Noé foram homens que andaram com Deus nesta terra. Foram homens como eu, como cada um de vocês que estão aqui. A palavra diz, e nós lemos, que Enoque teve filhos e teve filhas. E 300 anos ele andou com Deus. Filhos e filhas. Ou seja, ele tinha problemas iguais aos nossos. Ele tinha passou pelas mesmas necessidades e dificuldades. Mas ele andou com Deus. Então é possível a gente andar com Deus também. E eu quero andar com Deus. Porque o testemunho desses homens ecoam até hoje. Enoque e Noé andaram com Deus. Isso significa que, o que significa esse andar com Deus? Significa que esses dois homens, eles responderam sinceramente a Deus. E que eles honestamente tentaram agradar a Deus. Ou seja, eles tentaram agradar a Deus com todo o seu coração. Eles serviram a Deus, seguiram a Deus com sinceridade. Andar com Deus significa viver. Andar com Deus significa viver com Ele. Significa dar cada passo na companhia dEle. Significa dar cada passo na companhia de Deus. Assim como nós ouvimos o louvor agora há pouco. Não abrir mão da sua presença. Andar com Deus significa renunciar a si mesmo. Aceitar viver única e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Andar com Deus significa renunciar ao pecado. Porque esses homens viveram em uma época ímpia, de impiedade. E eles renunciaram à impiedade. Andar com Deus significa renunciar ao pecado e à impiedade. Andar com Deus significa tomar o caminho estreito, mas que leva à salvação. Significa se submeter ao Senhor Jesus.
A igreja primitiva, ela andou de tal forma com o Senhor que ela era conhecida como o caminho, como os do caminho. Andar com Deus, andar na presença de Deus, andar pensando em Deus, andar sonhando com Deus. Já pensou? Quem é que já sonhou com Deus? Andar sonhando com Deus, andar falando com Deus. Onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, andar falando com Deus. Andar sentindo Deus. Andar com os olhos em Deus. Andar ouvindo com os ouvidos em Deus. Andar em sintonia com Deus. Andar em concordância com Deus. Isso é andar com Deus. Andar em sintonia, andar em harmonia, andar em concordância com Deus. Não significa que você não vai ter problemas, não significa que de repente você não vai cometer erros, mas significa que você anda em concordância, em sintonia com Deus. Amós 3, ele vai nos dizer, o profeta através da palavra de Deus vai dizer que porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amós 3, porventura andarão dois juntos, se não houver um acordo. O fato é que como eu e você podemos andar com Deus, se Deus manda eu ir para a direita e nós vamos para a esquerda, o fato é que como é que eu posso andar, dizer que eu ando com Deus, ou como é que eu posso andar com Deus, se Ele manda eu subir, e eu desço, ou se Ele manda eu descer e eu subo. O fato é que não há como andar com Deus sem um acordo. O fato é que não há como dois andarem juntos se não houver um acordo. Se não houver um acordo entre as partes. E quando Deus me trouxe essa palavra e eu orando e pedindo a Deus, eu sinto que passamos por algumas turbulências aí, de uns 2 anos, acho que mais ou menos isso, 2 anos de turbulência na sociedade, no mundo, e as coisas parecem que vão melhorar. Eu creio que viveremos dias melhores, e a gente adentra num novo ano, o ano de 2022, e o fato é que, eu não sei, muitos de nós perdemos coisas, perdemos pessoas, perdemos posições, perdemos valores, estou falando monetário, não valores pessoais ou de éticos, perdemos muitas coisas, perdemos vidas. E o fato é que nós estamos adentrando um novo ano, e eu creio no meu coração que esse é um ano de muitos concertos, porque muitas coisas foram quebradas, mas eu creio que esse é um ano de muitos concertos, de muitos acertos, e Deus, não sou só eu que falo isso, mas eu ouço muitos homens de Deus, profetas, homens que vivem, que andam com Deus, falando, que sentem que esse é um ano em que a igreja terá que buscar esse andar com Deus verdadeiramente. Um ano em que a igreja terá que realmente buscar andar com Deus, como esses homens andaram em sinceridade, em verdade. Sendo que para a gente andar com Deus, a gente precisa de um acordo. A gente precisa ter um acordo com Ele. É um tempo de ajuste, é um tempo de acerto. E a verdade é como a palavra nos diz, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Ele sempre revela aos seus, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Deus falou, quem não profetizará? Deus falou, Deus continua falando, e Ele continuará falando. Mesmo que você não ouça, Deus sempre fala, Deus continuará falando. Talvez você que não esteja entendendo, mas Deus sempre vai falar, Deus sempre falará. Deus nunca se calou. Só que eu preciso ouvir Deus, eu preciso ouvir o Senhor. Quem vai ouvir o Senhor? Deus falou, quem vai ouvir o Senhor?
aquele que anda com Ele. Aquele que treme e teme da sua palavra. A este Ele se revela, aquele que teme e treme da sua palavra. Precisamos entrar em acordo com Ele. Queremos ouvir Deus, queremos andar Deus, mas nós estamos falando de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso. Ele quer entrar em acordo contigo. A palavra de Deus em Gênesis também 17 diz que, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor falou para Abraão antes do acordo, antes da aliança que ele ia fazer com ele: anda na minha presença, ser perfeito. Salomão disse ao povo antes da consagração do templo, durante a consagração: seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. 1 Reis 8, versículo 61. Eu não sei que voz é essa que às vezes fala no meio da igreja, mas que não é possível andar em retidão, que não é possível andar com Ele. Nós temos o Espírito Santo para isso, para nos capacitar, para nos direcionar. Eu não sei o que está acontecendo, mas a palavra exortou 2 homens para que eles tivessem seu coração perfeito diante de Deus, para andarem na presença dEle. E ele disse isso para homens como eu e como você. Então isso é possível. Não ouça a voz do inimigo falando que você não tem condições de seguir a Deus, que você não é digno, realmente talvez não seja digno, mas Ele morreu para te justificar. Só na vida de comunhão com Deus, na sua presença contínua, é que podemos viver um modo agradável para com o Senhor. Gasta a tua vida perante Ele, anda na presença dEle, não escute a voz de Satanás falando que você não tem condições, que você erra, que você não consegue, porque é possível. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Efésios 5:15, Colossenses 2, 6 e 7, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andei nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ações de graça. Andai nele, arraigado nele, edificado nele. Anda com Deus. Mas para isso, você precisa de um acordo com Ele. Você precisa estar de acordo, em acordo com Ele. Eu não sei qual é o seu acordo com Ele, não sei que você tem um negócio com Deus. Na verdade, esse negócio é teu e dele, com Ele. Eu não tenho muita coisa a ver com isso. Eu sei os meus acordos, eu sei os meus negócios. Eu sei também o que a palavra fala de alguns homens. A palavra fala que Jó fez um pacto com seus olhos, né? Eu acho que Tiago falou que estamos lendo o livro de Jó, né? Acho que já até terminamos, se não me falha a memória. A palavra fala que Jó fez um pacto com seus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó 31. Pedro disse que jamais comeu coisa imunda ou impura. Atos 10, 14. Ele diz: eu jamais coloquei na minha boca coisa impura ou imunda. Em Gênesis 28, Jacó, quando ele está em Betel, diz que ele promete dar o dízimo de tudo que receber. Ele faz um acordo com Deus ali. Mais para frente, em Gênesis 33, Jacó faz as pazes com Esaú, seu irmão. 1 Samuel 1, 9, vai falar sobre Ana. Ana pede um filho. Ana pede que Deus abrir a sua madre para abrir o seu ventre e lhe dar um filho. E depois ela consagra seu filho Samuel ao Senhor, que todos os seus dias seriam do Senhor.
e entrega a Eli. Cada um do seu jeito, cada um fez o acordo do seu jeito. Eu não sei se o teu acordo, de repente, é não olhar para as moças com cobiça. Eu não sei se o teu acordo é dar o dízimo. Eu não sei o seu acordo é entregar alguma coisa a Deus. Mas o que eu sei, e o que a palavra nos exorta esta noite, é que se você quer andar com Deus, você precisa fazer um acordo com Ele, para que você não vá para a esquerda e Ele vá para a direita, para que Ele não mande você se assentar e você se levante. Se você tem algo a fazer, se você tem algum acordo para fazer com Deus, faz logo, faz depressa, faz hoje. Faz hoje, não deixe para depois. Façam o teu acordo com Deus. Faça. Porque nenhum dos homens que andaram em acordo com Deus se arrependeram depois. Mas o que eu posso dizer mais sobre andar com Deus? Eu posso falar muitas coisas sobre andar com Deus. O que é isso, Marcelo? Bom, a gente viu mais abrangentemente o que andar com Deus, andar pensando, andar vivendo com Deus. Mas eu vou falar algo mais específico, vou ser mais claro. O que é isso? O que podemos falar sobre andar com Deus? Que afirmações podemos fazer sobre andar com Deus? Bom, eu começaria com a primeira. A primeira coisa que eu posso falar sobre andar com Deus é que andar com Deus significa andar em espírito. Andar com Deus significa andar em espírito. A palavra no livro de João, Evangelho de João 4, 24, diz que Deus é espírito. Deus não é homem, nem filho do homem. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Então como é que ninguém viu nem pode ver o Senhor? Então como é que eu posso andar com quem eu não vi, com quem eu não... Só em espírito. 1 Timóteo 6,16 vai falar isso. Habita em luz inacessível e ninguém viu, nem jamais, nem pode ver. Deus é espírito. E para andar com Ele, você tem que andar em espírito também. 1 Coríntios 2 vai falar que, pois, qual dos homens entendem as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Você quer andar com o Senhor, tem que ser em espírito. Até a compreensão da palavra fica mais fácil. Ele disse que o Espírito nos ensinaria. 1 Coríntios 2 vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Imagine só, eu acho que hoje seria uma loucura nos tempos de hoje, o Senhor pega uma terra, cospe nela e bota no olho do cego, e manda ele se lavar. Já pensou nisso? Você chegar para alguém, ou de repente para um homem de Deus, e falar: eu vim aqui para o Senhor me curar, para o Senhor orar por mim e me curar. Ele cospe e joga uma terra no teu olho. Como é que eu posso discernir isso, se não espiritualmente? Naturalmente eu vou achar loucura. Esses dias eu estava conversando com um homem de Deus, e ele estava conversando comigo sobre cura, compartilhando sobre cura, e eu achei engraçado que ele falou assim, que ele chegou num lugar e tinha uma pessoa, uma mulher, e ela não ouvia, e o Espírito falou para ele: faz um telefone no ouvido dela. Meu Deus, essas coisas a gente só discerne espiritualmente.
Imagina, o Espírito fala para você, dá um telefone no ouvido do teu irmão ou tua irmã ali. Você vai falar, ele é louco, ele é doido. Mas eu fiz, meu irmão. Não foi? E aí? E eu perguntei, está me ouvindo? Estou ouvindo. As coisas espirituais, elas só discernem espiritualmente. Para o homem natural, ela é loucura. Para você andar com Deus, tem que ser em espírito. João 3,6 diz, Jesus falando a Nicodemos, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. E nós nascemos do espírito. Você que crê em Jesus, você nasceu do espírito, porque não foi espírito de homem que testificou isso, foi o próprio Espírito Santo. Gálatas 5,17 diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque ambos são opostos entre si. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Romanos 8,8 vai dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra sempre falando, anda em espírito, 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 porque Deus é espírito. Andar com Deus é andar em espírito, é andar no espírito, é não segundo a carne. A palavra diz, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Romanos 8,4, andar com Deus é andar em espírito. E eu preciso dizer algo, essas loucuras às vezes passam pelo caminho de quem anda em espírito. Quem anda no espírito, quem anda em espírito, quem anda com Deus e anda em espírito, passeia pelo fogo. Quem anda no espírito, passeia pelo fogo. O fogo refinador, o fogo purificador, mas também aquele fogo que consome. Daniel 3 vai falar sobre uma passagem sobre 3 homens que se negaram a se curvar diante da carne, mas preferiram seguir andando em espírito. Sadraque, Mesaque e Abdenego. E por isso, por não seguirem os cursos dos seus olhos e não se inclinarem à estátua que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, havia feito, erigido, eles foram lançados em uma fornalha sobremaneira aquecida. E eles foram lançados, o rei mandou jogá-los e eles foram lançados. Só que a palavra também fala que o rei Nabucodonosor, lá pelas tantas, já avistou, além dos 3, um 4º homem na fornalha. E a palavra diz que este homem, ele tinha um semblante como os filhos dos deuses. E a palavra diz que esses 4 homens andavam de um lado para o outro no meio da fornalha. A palavra de Deus diz que esses homens passeavam pelo fogo. E lá pelas tantas o rei Nabucodonosor grita para esses homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, filho do Deus Altíssimo, sai! Sabe, andar em espírito, passear pelo fogo. Assim como esses 3 homens andaram com o 4º homem no meio do fogo. Sendo que eu e você precisamos entender que esse fogo do Espírito de Deus, que é o fogo refinador, purificador, mas também consome, a gente precisa entender, isso dá medo, eu confesso que isso dá medo. A gente precisa entender que esse Espírito, ele revela quem nós, esse fogo do Espírito revela quem nós somos. Ele revela o que você tem edificado sobre o fundamento. 1 Coríntios 3 vai falar um pouco sobre isso. Ele revela o que você tem edificado sobre o fundamento. Se é ouro, se é prata, se é pedra preciosa, se é madeira, se é palha ou se é feno. Se o que você tem edificado sobre o fundamento tem algum valor, o fogo, ele vai provar tudo isso. O fogo do Espírito Santo, ele prova tudo isso. Então, se você quer andar em espírito, andar no fogo de Deus, no Espírito de Deus, você tem que estar disposto a passar por essa revelação. Você tem que estar disposto, porque Ele vai revelar o que precisa ser purificado, Ele vai revelar o que precisa ser refinado, e Ele vai queimar o que tem que ser queimado. Ele vai queimar aquilo que é palha, aquilo que é madeira, só vai ficar aquilo que precisa ser refinado e purificado. Andar com Deus é andar
em espírito. Primeiro ponto, não tem outra forma de andar com Deus a não ser espírito. Porque senão as palavras que você vai ler na palavra de Deus, elas não vão fazer muito sentido para você. Certa vez eu estava numa lanchonete, eu estava pagando, entregando ali, pegando o troco, e a senhora estava lendo o Novo Testamento, né, o Gideão, e ela estava lendo assim, possivelmente devia ser Efésios, não lembro agora, mas ela estava falando, principado, potestade, principado, potestade, principado, potestade. Aí ela parou e falou assim, é difícil a palavra de Deus, o que é principado e potestade? Eu parei para bom, que ela está falando ali, que a palavra está falando para a senhora ali, nesse Novo Testamento, na passagem que a senhora está lendo, é algo espiritual. Ela está falando sobre principados, potestades, dominações, ela está falando sobre hierarquias espirituais, coisas que existem nas regiões celestes. Eu comecei a conversar com ela, que a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Andar com Deus é andar em espírito. Segundo ponto, não estou terminando, falta mais um. Segundo ponto, andar com Deus significa andar em humildade. Andar com Deus significa andar em humildade. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Foi por isso que no início da palavra, eu geralmente não peço para que as pessoas fiquem de pé, mas quando a palavra foi direcionada para mim, Ele falou, peça para que eles fiquem de pé. E também a minha oração no início, não sei quem se lembra, a glória é dele, a glória é toda dele, o vaso é de barro, a glória é dele, é tudo para ele. A gente não pode aceitar glória nenhuma, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não tem outro modo para andar com o Senhor, você tem que andar em humildade. Tiago 4 vai falar, na passagem que nós lemos, humilhai-vos na presença dEle. Ande humildemente, Ele resiste aos soberbos, não tem como. Não há outra maneira da gente caminhar com Deus senão humildade. Ou andamos em humildade com Deus, ou não andamos com Deus de modo algum. Miqueias 6:8 vai falar, Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O Senhor pede 3 coisas, diz a palavra, Miqueias 6, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Ande humildemente com teu Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor falou isso, Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes, deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Mateus 18, Jesus instruiu os seus. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Os discípulos, eles viviam tendo contendas entre si para saber quem era o maior no meio deles. E Jesus aqui chega e dá uma lição para eles, pega uma criança e coloca e fala, olha, aquele que se humilhar, que nem essa criança, esse é o maior no reino dos céus. A falta de humildade, ela nos impede de servir como deveríamos. A palavra também nos fala que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. A falta de humildade, ela nos impede de servir os outros como nós deveríamos. A falta de humildade, ela nos impede de se quebrantar. Esse sacrifício agradável que Deus tanto quer da gente, um coração quebrantado. A falta de humildade, ela nos impede, porque você começa a olhar para o lado, aí você fala, irmãozinho, está pulando muito, não, aí você fica travado, você não consegue se deleitar na presença de Deus, você não consegue ser livre na presença de Deus, e Deus nos chamou para sermos livres na presença dEle. Mas para isso a gente tem que ter a humildade de entender quem nós somos em Deus, para termos liberdade de adorar como Ele quer que nós adoremos, de nos quebrantar como Ele quer que nós nos quebrantemos, de estar na presença dEle como Ele quer, como você quiser, chorando, se humilhando. A humildade nos impede disso, porque você começa a pensar, o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Vão falar que eu sou escandaloso,
Vão falar que eu sou escandalosa porque eu estou gritando no meio do culto. Vão falar porque eu estou chorando no meio do culto. Falta de humildade. Não é quem você é para Ele. A palavra diz que Davi, quando a arca estava chegando na cidade santa, ele girou, ele pulou, de tal forma que a sua esposa Mical o desprezou. E porque ela desprezou o homem que estava se quebrantando na presença de Deus, ela foi estéril, não deu filho a Davi. Falta de humildade. Deus quer que nós sejamos humildes, como crianças na presença dEle. A falta de humildade nos impede de quebrantarmos. A falta de humildade, ela nos impede de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. A falta de humildade, ela causa frieza espiritual. Tem muita gente com frieza espiritual, que acha que sabe muita coisa, que já viu de tudo, e não permite aquilo que a palavra garante para mim e para você, que é andar em novidade de vida. Falta de humildade. A falta de humildade, ela nos impede de receber a correção. Ela impede de receber a correção. Deus levanta irmãos para corrigir você. Deus levanta líderes de ministérios para corrigir você. Deus levanta pastores, pastoras para corrigir você. Mas a falta de humildade te impede de entender que você precisa de uma correção. Nós falamos de acordo agora há pouco. E o acordo basicamente passa muito por isso, pela correção. Por isso que muita gente não consegue andar com Deus, porque ela não consegue ser corrigida, mudar os seus caminhos e andar com Deus. Muitos deixam de receber de Deus, muitos deixam de ser abençoados, de receber a bênção, porque eles não se humilham diante de Deus. Ter como crianças diante de Deus. Eu tive esses dias passando algumas experiências com crianças, e eu pude ver crianças se quebrantando diante de Deus. Não é algo muito comum, eu confesso, nos nossos templos. Fazia tempo que eu não via isso. Eu vi criança impondo as mãos, eu vi criança profetizando, eu vi criança tendo visões e se maravilhando. O Senhor revelou, Ele mostrou. Isso é andar em espírito. Ele mostra, Ele revela, Ele fala, Ele confirma a sua palavra. E a gente precisa falar para essa geração, para as novas gerações, que Deus é esse Deus que revela, que faz coisas, as coisas inefáveis que são ditas, elas são para nós. E eu pude ver crianças profetizando, crianças tendo visões. Talvez, se eu não tivesse visto, pela falta de humildade, eu poderia falar: mentira, criança não pode profetizar, criança não pode ter visão, porque é muito nova. A falta de humildade, às vezes, nos impede de receber, de ir para um nível além daquilo que Deus quer para a gente. A falta de você chegar diante de uma criança e ela está profetizando para você, e você falar: é a palavra de Deus que está falando, é Deus que está falando, é Deus que está se revelando para mim, mesmo através de uma criança, é o Espírito dele que está se movendo. Ele continua sendo o Deus do sobrenatural, o Deus de coisas impossíveis, o Deus que quer usar você, que quer usar teus filhos e tuas filhas. Mas para isso, eu e você precisamos andar humildemente, em humildade com esse Deus, entendendo o que nós somos, aquilo que nós viemos, para o que nós somos feitos. Por quê? Humildade com Deus, humildade. Ande em humildade com Deus. Ande em humildade com Deus. Ande em humildade com Deus. Tem muita gente que acha que o conhecimento substitui a humildade, andar em humildade com Deus. Mas não substitui. O apóstolo Paulo fala que o conhecimento é muito bom, mas o apóstolo Paulo fala que o conhecimento traz orgulho, mas só o amor edifica.
Só quem pode colocar esse amor dentro da gente é o Espírito Santo de Deus. É só o Senhor que pode fazer isso, mas para isso você tem que andar em humildade com Ele. Ande humildemente na presença do seu Deus. Terceiro e último, não menos importante, andar com Deus é andar em santidade. Eu sei que voz, mais uma vez, que voz é essa que o mundo está falando para a igreja, de que é impossível andar em santidade, que é impossível ter uma vida reta diante dele. É possível, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Serei, pois, santo, porque eu sou santo. Levítico 11, o Senhor é santo, portanto santificai-vos. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus sem santidade. Revestivos do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Eu e você em Cristo fomos feitos nova criatura, em justiça e em santidade. Isso não vem de nós, é graça. Não é obra, é graça. Acredite nisso. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Efésios 1, 4. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Sem santidade, não podemos andar com Deus. Sem santidade, não podemos andar com Deus. Deus quer uma igreja santa, essa igreja que Ele vai levar, essa igreja que Ele quer, esse servo e serva que Ele quer. Deus quer que sejamos santos, porque essa é a vontade de Deus, a saber a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Nós cantamos assim: foste lavado, foste santificado, justificado, em nome do Senhor Jesus, no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. É o Espírito Santo que nos santifica para andar com Deus em santidade. A santidade, ela não tem a ver com quanto você é cheio do Espírito, não. Ele vai te encher para te usar, Ele vai te encher porque Ele quer tomar a sua vida. Mas uma coisa a gente precisa entender, que não se trata do que eu pego do Espírito, mas do que eu entrego para o Espírito. Quanto o Espírito tem de você? Aí vai estar o nível da santidade. Quanto o Espírito tem de você? Qual o seu nível de entrega? Aí está, eis aí o segredo. O Espírito Santo é que nos santifica. Como wesleyanos que nós somos, né, que acreditamos no processo da salvação e entendemos que a salvação começa e um dia ela terá um fim, né? Entendo que a salvação ela tem em alguns momentos, aquele momento em que você, né, o Espírito Santo convence do pecado e da justiça. Alguns chamam essa santificação de posicional, o momento que você toma uma posição diante de Deus. Tem a santificação habitual, aquela que você todos os dias pede perdão para Deus, porque você erra, você continua pecando, e a palavra fala que quem não diz que não peca é mentiroso. Então você continua o pecado, aquela santificação habitual. E tem alguns a santificação final, que é quando Ele vier. E alguns chamam essa santificação final de glorificação. Quando Ele vier, quando nossos corpos forem glorificados. O fato é que o Espírito, Ele nos capacita para viver essa santidade. O Espírito, Ele nos capacita para viver essa santificação. O Espírito, Ele nos capacita para buscar isso. E sem isso, não tem como andar com Deus, porque Deus é santo, Deus é um Deus santo. Nós precisamos andar em santidade diante dEle. Deus está chamando a igreja para isso. Para a igreja parar de ouvir a voz do diabo, para Deus parar de ouvir a voz da mentira, de que não é possível. Não, isso não é possível. Riley, no seu livro Santidade, ele escreve 11 características de uma pessoa santa. Eu vou falar essas 11 características para os irmãos e para as irmãs. Vocês vão absorvendo aí, vão analisando. Ele diz que a pessoa santa, ela tem o hábito de ter a mesma mente de Deus, à medida que toma conhecimento da sua mente, pelas Escrituras. Então, quer santidade? Leia as Escrituras. Analise, busque entendimento do Espírito.
Segundo ponto que ele diz é que a pessoa santa, ela se esforçará por evitar o pecado conhecido. Observando cada mandamento revelado, ela evitará o pecado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Provérbios vai nos dizer, em Provérbios 8, temer ao Senhor é odiar o mal. Eu, a sabedoria, odeio o mau caminho e todo falar perverso, diz a palavra do Senhor. A pessoa santa se esforça para evitar o pecado, para evitar o mal. A pessoa santa, terceiro, ela se esforça para ser semelhante ao Senhor Jesus, imitadores de Cristo, os do caminho. O 4, a pessoa santa, ela seguirá a mansidão, a longanimidade, a gentileza, a paciência, a brandura, o controle sobre a própria língua, o fruto do Espírito. Aí se evidencia. A pessoa santa, ela seguirá o autocontrole e a abnegação, renúncia. Esse é um valor, esse é um dos valores do reino. A pessoa santa, sexto, ela seguirá o amor e a fraternidade. Sétimo, a pessoa santa, ela seguirá a pureza do coração. Oitavo, a pessoa santa será caracterizada pelo seu temor a Deus. Temer a Deus é odiar o mal. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa santa, ela seguirá a humildade, mais uma vez a humildade. A pessoa santa seguirá a fidelidade em todos os seus deveres e relações na vida. E por fim, a pessoa santa, ela se caracterizará por uma mentalidade espiritual. Deus é espírito. Para andar com Ele, tem que ser em espírito. Para andar com Ele, você tem que andar em humildade. Para andar com Ele, você tem que andar em santidade. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Andem com o Senhor. Eu estou concluindo. E Deus colocou essa palavra, na verdade, no final do ano passado, no meu coração. Eu ouvi um homem de Deus falar que este ano, Deus está chamando a sua igreja para andar com Ele. Deus está chamando a sua igreja para que você ande com o Senhor, para que você ande com Deus. E não pense que isso é impossível. Não ouça essa voz, não ouça a voz do diabo falando que não é possível. Que é possível. Que homens andaram com Deus, e homens e mulheres continuam andando com Deus nesta época. E Deus nos convida para andarmos com Ele, em espírito, em humildade e em santidade. Andem com Deus nesse ano. Que do seu coração, o maior desejo seja andar na presença dEle no ano de 2022. Em nome de Jesus.